Olá, eu quero saudar você que nos acompanha no portal Amazonas 1. Estamos aqui no Congresso Nacional em Brasília em mais uma entrevista exclusiva. Quem está ao meu lado é o deputado federal do Solidariedade do Amazonas, Bosco Saraiva. Deputado, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui batendo esse papo, falando sobre as questões políticas aqui no Congresso Nacional. Eu que agradeço a oportunidade a você, Fernanda, e ao Amazonas 1. Deputado, a gente vai começar falando sobre um assunto muito importante para o Estado, que diz respeito à Zona Franca. O senhor está sempre aqui na defesa, algumas atitudes e decisões do Ministério da Economia têm atingido diretamente a Zona Franca. Como é que está essa luta em torno da Zona Franca de Manaus? A defesa da Zona Franca é permanente aqui. Na verdade, toda a bancada, os 3 senadores, os deputados federais, todos eles permanentemente estão de prontidão para a defesa daquilo que é o nosso oxigênio econômico, o oxigênio do Amazonas, financeiro, econômico, é a Zona Franca de Manaus. Ela que permitiu que o nosso estado preservasse 98% da sua floresta em pé e que oferece as alternativas de melhoria de qualidade de vida para o nosso povo, tanto da capital quanto do interior, em razão exatamente da distribuição dos dividendos que ela nos proporciona. Deputado, muitos assuntos polêmicos estão sendo levantados aqui no Congresso. Um deles diz respeito à questão do voto impresso, que está em análise, está para entrar na pauta de votações. Como é que está esse debate e que influência o voto impresso pode ter no processo eleitoral no Brasil? Nós estamos finalizando essa discussão dentro do nosso partido. No entanto, há uma tendência muito forte do partido de se posicionar contrário ao voto impresso em função de entender uma espécie de regressão. O partido entende que o nosso sistema deve avançar e se modificar no sentido da melhoria das condições tecnológicas, seguir para a máxima segurança máxima das posições com relação à segurança do voto e à sua transparência. O fato de adicionar uma urna com a possibilidade do voto impresso, além de propiciar o retorno das pressões de quem comanda determinados setores, microsetores no Brasil, seja na periferia da cidade, seja nos rincões mais afastados do país, nas comunidades rurais, nos grandes sertões, nos altos rios, ele representa, sem dúvida nenhuma, um retrocesso no processo de votação das eleições brasileiras. Além do que, Fernanda, até hoje não se comprovou um único fato, um único evento de fraude nas eleições. E sem provas não há que se argumentar nada a respeito de fraude. Um outro tema que também está sendo debatido aqui no Congresso diz respeito à reforma tributária. O presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que quer celeridade na votação, pelo menos dos primeiros 2 textos da reforma. Como é que o senhor está vendo esse debate? Nós estamos muito atentos a isso também. Há, no momento, uma fortíssima discussão aqui acerca das modificações do imposto de renda e da atuação sobre o lucro das empresas. Então, na verdade, o que se busca evitar aqui no Congresso, aqui na Câmara, é o aumento de impostos. Nós não podemos permitir a carga tributária no Brasil ser aumentada ainda mais para o contribuinte brasileiro, porque nós temos uma das mais altas cargas tributárias do mundo e uma das mais confusas de toda a história da humanidade. Um arcabouço tributário do Brasil é coisa de louco. A simplificação desses entendimentos é fundamental, porém a carga tributária, ela seguramente será rechaçada aqui na Câmara dos Deputados. Só para que o nosso internauta possa entender, os primeiros 2 textos da reforma tributária, o primeiro trata sobre a fusão de impostos para a criação da contribuição sobre bens e serviços e a segunda trata sobre alterações na declaração do imposto de renda. Esses textos vão ser analisados pelos parlamentares para votação aqui no Congresso Nacional. Vamos falar sobre outro tema. Privatização dos Correios, que também está em debate aqui no Congresso. É um tema polêmico, levanta opiniões. Como é que o senhor está vendo essa discussão? Olha só, já houve uma votação que aprovou essa privatização no sentido de efetivar investimentos. O que se discute aqui na Câmara
é uma segurança para os trabalhadores que estão hoje nos quadros e que haja investimento e melhoria nos serviços postais do Brasil. Nós somos um país continental, há discussões muito apaixonadas acerca disso, mas nós temos que botar a mão na consciência de que nós precisamos evoluir. Há exemplos no mundo inteiro, e isso é que a gente tem aprofundado aqui, no sentido de, na hora de fazer a definitiva votação, a gente esteja bem consciente de que a gente precisa evoluir nesse sentido e melhorar a condição de vida de todos, dos que dependem, dos que trabalham no Correio, dos que dependem dos postais para poder tocar seus negócios, receber suas encomendas e ter um setor moderno no Brasil que possa atender o povo brasileiro. Um outro tema que também está sendo debatido aqui no Congresso é a regularização fundiária. E o deputado Bosco Saraiva é relator desse projeto. Como é que está sendo fazer essa relatoria e como é que estão os trabalhos? Pois então, nós temos a esperança de que ele seja votado ainda no primeiro semestre, antes do início do recesso parlamentar. O projeto como um todo do deputado Zé Silva é muito bom porque ele propicia a regularização das terras de pequenos produtores e da forma que está o projeto, da forma que está o relatório, ele vai beneficiar 92% daqueles que requereram a terra. Isso quer dizer que 92% de pequenos produtores terão finalmente a possibilidade de ter acesso à documentação da sua terra, melhorando, portanto, a sua possibilidade de produção, o avanço tecnológico da sua produção para que a gente possa acessar de forma muito mais barata ao povo brasileiro nas feiras e mercados do Brasil de uma forma geral. O projeto mantém o marco regulatório em 2008 e também estabelece ao máximo de 6 módulos fiscais. O módulo fiscal é um determinado pedaço de terra que muda o tamanho dependendo da sua localização. É difícil de explicar em rápidas palavras, mas ele mantém a pequena propriedade, prioriza a pequena propriedade, mantém a segurança da intocabilidade das terras quilombolas e das terras indígenas. Essas terras são intocáveis. Portanto, ele é um bom projeto para o Brasil. Deputado, até a semana passada nós tivemos aqui a presença de indígenas que estavam protestando por causa do projeto que trata sobre a demarcação de terras. Como é que você ouviu esse projeto? Esse projeto esteve na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, também é um tema polêmico. Fernanda, não é possível se discutir as coisas dos índios sem que passe a discussão por eles. Eles estavam aqui quando o europeu chegou aqui. Eles são os donos da terra. O Congresso tem que botar a mão na consciência. Eu sou descendente dos Apurinães, lá do Alto Purus. Eu sei o que é ser índio no Brasil. E ele continua sendo deixado de lado até em razão de outras raças. Nós somos todos brasileiros, mas é preciso entender que se o índio está na sua reserva, na sua terra, ele precisa ser tratado como soberano naquela sua terra e na sua reserva. Ele é soberano. Nós temos o exemplo da luta dos indígenas. No meu estado do Amazonas, foram milhões de índios que foram assassinados especialmente no início do século XVIII, para que nós fôssemos transformados em escravos. Não aceitamos a escravidão. Infelizmente, milhares de aldeias foram queimadas no meu estado do Amazonas. Deputado, assim como todo o Brasil, o Amazonas também enfrenta a questão da segurança pública, a questão da violência. O que é que deve ser feito para diminuir esses índices? Um investimento social. O investimento social, e por incrível que pareça, as questões de melhoramento social
elas começam com projetos arquitetônicos, projetos de arquitetura. É preciso que sejam criados espaços nas áreas mais afastadas, nas grandes cidades e no interior do Brasil. É preciso que haja investimento social, é preciso se estancar o processo de entrada na vida perversa de tantos filhos brasileiros. Todos eles têm o mesmo perfil, são filhos de pobres. Todos têm o mesmo perfil. Enquanto não se juntar o conjunto de medidas com efeito social para se estancar, nós não vamos frear o processo de violência que existe e que é crescente no Brasil. Violência contra a criança, violência contra o idoso, violência nas periferias, domínio do mal sobre o bem nas periferias da cidade. Um tema pouco discutido no Brasil, muito pouco discutido no Brasil, e pouquíssimos investimentos feitos no Brasil até o momento para que se modifique esse processo de selvageria que chegou à sociedade brasileira, especialmente nos últimos 50 anos. Um avanço inimaginável da violência no Brasil inteiro, nas capitais, no interior do país. O que se constata atualmente é um avançado processo de selvageria no país, em que se bestializou a vida, a violência sobrepôs a paz do povo brasileiro. Deputado, eu queria lhe agradecer por estar aqui no nosso portal, esclarecendo temas tão importantes, e queria que o senhor mandasse uma mensagem para os internautas que acompanham o Amazonas 1. Eu que agradeço a oportunidade, deixo aqui o meu desejo de que todos nós possamos nos unir em torno do Brasil, e todas essas questões que falamos, a gente procure aprofundar, procure apreciar de dentro de casa a verdade dos fatos, que a gente possa efetivamente combater essa coisa chamada fake news que tanto mal tem feito ao nosso país. Muito obrigada. Grande abraço. Muito obrigada, deputado Bosco Saraiva. E você continua acompanhando todas as notícias aqui de Brasília, do Amazonas e também do mundo, através do Amazonas 1. Um grande abraço para você e continue conosco.